Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma teoria muito importante, muito relevante para a psicologia, que é a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Erikson ele foi um discípulo freudiano, discípulo de Freud, porém ele conseguiu dar uma abrangência à discussão sobre desenvolvimento muito grande. Por quê? Primeiro que ele não ficou apenas no inconsciente, discutindo as relações e a dinâmica da personalidade como Freud. Claro que a teoria de Freud é muito mais ampla, mas sobre o desenvolvimento Freud é mais restrito. Porque Freud focou apenas no desenvolvimento psicossexual, na libido e na relação ali com as figuras parentais. Erikson, ele focou muito mais na construção do eu, do ego, na estruturação do ego e nas relações sociais como um todo. Não apenas das figuras do pai, da mãe, coisa do tipo. Então, Erikson ele vai tentar focar de como o eu se organiza, de como o eu se estrutura e vai ampliar as relações sociais que interagem com esse eu. Para isso, ele também fez estudos antropológicos, ele foi em outras culturas, ele foi visitou tribos, ele passou períodos morando em determinadas tribos nos Estados Unidos, né, quando ele foi para lá. E ele via como cada cultura apresenta uma lógica desenvolvimental própria. Por exemplo, a fase oral é vivida na cultura ocidental de uma forma, numa cultura indígena é vivida de outra forma. A criança mama, às vezes, em várias mães. A criança não tem só uma figura materna, mas tem várias figuras maternas numa tribo, por exemplo. Então, a vivência de cada pessoa é diferente. É, Um foco importante para Erikson é a construção da identidade. Para Erikson, todo desenvolvimento vai em busca da pessoa construir um senso de eu, responder a pergunta quem eu sou e se sentir satisfeito com a sua resposta. Tanto é que Erikson, ele na sua história de vida, ele também correu muito atrás da sua identidade, até porque ele era filho adotado, assim, ele viveu com um pai que não era o seu pai, e ele tinha o nome desse pai que não era seu pai biológico, então isso era muito conflitante para Erikson, e ele foi muito em busca dessa discussão sobre quem ele era, né? Qual era a sua teoria, qual era a sua ideia, e isso é muito forte na teoria dele. Para Erikson, essa integração do eu, esse senso de completude consigo mesmo, é o foco principal da sua teoria. Outro elemento importante é que Erikson faz uma discussão de elementos universais, ou seja, quais são os conflitos que a gente vive em cada fase da vida, que todos passariam por esses conflitos, mas Erikson dá um foco particular também para isso, como cada pessoa pode tomar um rumo diferente, voltar atrás, construir uma história própria. Fechando esse primeiro momento introdutório da teoria de Erikson, é que para ele o desenvolvimento segue uma linha contínua, porém passa por várias crises. No caso, são 8 crises. São 8 pontos onde o desenvolvimento pode tomar rumos diferentes. Onde o desenvolvimento pode bifurcar entre uma escolha mais nociva e uma escolha mais forte, mais positiva. Se a escolha mais positiva vencer, você vai herdar mais elementos da força que cada estágio carrega consigo. Se o elemento negativo, nocivo vencer, você vai levar mais elementos da patologia daquele estágio. Então, cada estágio tem uma força e uma patologia. Você vai sair dali com os dois, porém, você vai sair ou com mais força ou com mais adoecimento daquele estágio, com mais características de potência, de força, de crescimento, que eu vou dizer quais são, ou você vai sair com mais características que envolve o que Erickson chamou de patologia, de fraqueza, do polo negativo de cada estágio.
Só lembrando que Erickson ele não é fatalista. Ele é continuista, ou seja, ele acredita que há uma continuidade e há uma interação entre cada estágio. Se você sair com a patologia daquele estágio, você vai ter mais dificuldades no próximo estágio. Mas não é fatalista. Por exemplo, o primeiro estágio é confiar e desconfiar, que eu vou explicar daqui a pouco. Se a desconfiança vencer, não quer dizer que depois você não possa aprender a confiar nos próximos estágios. Vai depender muito também de quem são as outras pessoas que vão entrar na sua vida. Ok? Então, ele é continuista, mas não fatalista. Essa tabela aqui é que vocês precisam aprender. Esse aqui é o resumo da, da aula de Erickson. Certo? Eu vou dar uma pausa agora, vou salvar essa primeira parte para evitar que eu perca, porque depois eu vou explicar só a tabela no próximo slide. Ok? No próximo slide não. No próximo vídeo, na próxima gravação, eu volto para explicar só essa tabela aqui. Essa tabela aqui é o ponto mais importante agora para a gente. É um resumo da teoria de Erickson, essa tabela. Eu preciso que vocês se fixem nela, memorizem ela, porque a gente memorizando essa tabela, a gente consegue entender a linha de raciocínio dele. Ok? Então, para Eric Erikson, a primeira fase, que para Freud lá é a fase oral, né? E tudo isso que Freud falou, que eu já expliquei na aula passada, Erikson concorda, só que ele amplia. Né? Para Erikson, o grande dilema do bebê é: posso confiar, posso esperar, vou ser atendido nas minhas necessidades ou não, não vou ser atendido. Não posso confiar, não posso esperar. Porque o bebê ele vem pronto para lançar aos outros as suas necessidades. Ele chora, ele ri, ele se incomoda com a posição que está. E ele manda sinais para o mundo externo, esperando que esses sinais possam trazer algum tipo de conforto, algum tipo de atenção para ele. Quando esses sinais são atendidos, o bebê começa a entender que esse estímulo que ele lança para fora funciona, que o riso dele funciona, que o choro dele funciona. Então ele pode confiar que vai ser atendido nas suas necessidades. Se o bebê não é atendido em nada, ele começa a desconfiar dos outros, a não esperar pelos outros. E esse é o grande dilema do bebê. Confio, espero ou desconfio? A principal figura, claro, desse momento, todo mundo vai concordar que é a figura materna, é quem está mais próximo, é quem vai estar nesse jogo com o bebê, de confiar e desconfiar. Se a confiança vence, se o bebê é mais atendido, se o bebê é mais visto do que mais desprezado, esse bebê desenvolve mais a força desse estágio, que é a esperança. Ou seja, eu acredito que vai acontecer, eu posso esperar. Se a desconfiança vence, esse bebê tende a ser um bebê mais retraído, que não sabe o que esperar do outro. Você sempre leva a força e a patologia de cada estágio. Porém, você vai levar algum numa quantidade maior. Até porque é importante que você também desconfie dos outros. O bebê não pode ser um bebê que se entrega para todo mundo, que confia em tudo e em todos. Ele tem que ter um grau de desconfiança porque isso o protege dos estranhos. Então, o retraimento não é totalmente patológico. O problema é o nível disso. Então, nesse dilema, nessa balança, o importante é que a confiança vença a desconfiança para que o bebê saia com mais esperança do que com mais retraimento dessa primeira fase. Se isso der certo, vai ser mais fácil viver a segunda fase, que é quando o bebê já está com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e aí ele começa a sair dessa lógica de bebê e entra nessa primeira infância, e ele já vai ter motricidade muito mais evoluída, ele vai conseguir andar, saltar, correr. Então ele vai começar a testar o controle do próprio corpo, o controle de si.
atestar o controle que os pais têm sobre ele. Lembre que essa palavra é muito forte para Freud, né? Da fase anal. Essa fase agora da autonomia versus vergonha, ela corresponde à fase anal freudiana. E aí vai depender muito do que os pais respondem para ela. Não vá, não faça, cuidado, vai cair, vai se machucar, não pegue. Isso pode gerando na criança ou vergonha por fazer algo que os pais não querem, ou dúvida de saber qual é a vontade dos pais. O que é que ele pode fazer. Se a criança for um pouco mais autônoma, permitir que a criança teste, experimente, manuseie, busque seus interesses, essa criança tende a desenvolver um pouco mais de vontade de viver, de fazer, de experimentar, de tentar. Se não, se os pais forem muito controladores e gerarem muito medo e desconfiança na criança, o que pode acontecer é que o comportamento dessa criança vai ser um comportamento mais ritualístico, mais robotizado, mais compulsivo. A criança vai ficar mais controlada, vai fazer tudo de um jeitinho organizadinho para que os pais não reclamem com ela, não briguem com ela. Vai ser uma criança mais compulsiva. Isso leva à terceira fase, é o terceiro momento, que é o momento que para Freud era a fase fálica, né? Que Erikson chamou aqui de idade do brincar, que vem aí por volta dos 3 anos até os 5 anos, que se vocês se lembram bem que Freud falava da fase fálica, da manipulação dos órgãos genitais, e aí Erikson amplia muito mais isso. A questão de vivenciar os papéis do papai, os papéis da mamãe nas brincadeiras. A criança vai imitar o pai, vai imitar a mãe, vai calçar o sapato do pai, calçar o sapato da mãe. E a criança vai começar a entender não só o sexo, mas o gênero, de como os papéis funcionam. E isso vai fazer com que a criança possa se sentir culpada por ter comportamento que os pais desaprovem. Esses comportamentos de imitar papéis adultos, e a repressão dos pais pode levar essa criança a um senso de culpa de que ela está fazendo algo errado. Então, a criança agora, que era mais confiante, que era mais autônoma, vai ter mais facilidade de ser uma criança um pouco mais com iniciativa, de experimentar mais no mundo, de tentar seguir mais os modelos que tem para ela seguir. Ou se a criança já vinha muito mais desconfiada, vergonhosa, essa criança pode se desenvolver também um senso de culpa por querer desenvolver modelos adultos que a ela não é permitido. Essa criança agora já vai ter um pouco mais de contato com a família maior, né? Primos, primas, e claro que a criança aqui do mundo atual de 3 anos e pouco já vai ter contato também com a escola também. E para Erikson, o que a criança conquista desse momento, seguindo a lógica freudiana, é o senso de propósito. Lembrem que a criança neurótica, né, que quem se formou neurótico, quando sai da fase fálica, vai agora seguir o seu caminho, começar a perceber que é separada dos pais, já vai começar a pensar, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. Então, é essa criança aqui dos 5, 6 anos que vai desenvolver agora esse senso de propósito. Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Já vai começar a ensaiar o mundo adulto, ou não, vai ser a criança que vai desenvolver mais a inibição, a vergonha e a culpa por querer ser alguma coisa que ainda não é. Terminando a infância, a gente chega agora no que Freud chamou de período de latência, que é aquela idade dos 7 anos, 8, 9, 10, até a puberdade, que o grande dilema vai ser o senso de competência, diligência, de autoestima ou senso de inferioridade, de incompetência, de se sentir um fraco, alguém que não é capaz de fazer. Essa criança já vai estar muito mais envolvida com os amiguinhos, com a vizinhança e com a escola. E o que essa criança pode desenvolver dessa fase é uma autoestima, é um senso de competência, ou, segundo Erikson, uma paralisia, uma inércia, um constrangimento tão grande que essa criança não sai do canto. Só vai fazendo o que os pais mandam ela fazer. É uma fase muito importante para que a criança desenvolva um amor próprio. E aí a gente acaba a infância para Erikson e vai entrar na fase que para Erikson é a mais importante, que é a fase da adolescência.
Erickson coloca essa fase como muito importante, diferente de Freud, que a adolescência já é a vida adulta para Freud. Né? Então a gente chega no estágio que para Erickson é o principal, que é a adolescência. Talvez Freud não deu atenção para a adolescência, talvez pela própria época dele, um pouco mais velho que Erickson, não tinha tanta discussão sobre a adolescência ainda. Adolescência é algo muito mais recente na história da humanidade. Então, chegamos aqui num ponto que é importante para fechar um ciclo, segundo Erickson, que é quando a gente toma toda a linha de raciocínio da confiança, uma criança que confia, que espera, uma criança que tem autonomia, que tem vontade, que testa, que experimenta papéis no mundo, que tem propósito, que pensa em coisas para o futuro, que se sente competente. Para essa criança vai ser muito mais fácil chegar na adolescência e desenhar para si uma autoimagem, construir para si uma identidade, estruturar o seu eu. O seu eu tem uma forma própria, que ele consegue responder a pergunta quem sou eu e se sente satisfeito com isso. Se a patologia vem crescendo, o retraimento, a compulsão, a inibição, a paralisia, a inércia, né? A vergonha, a culpa, o senso de inferioridade, se isso tudo vence, para Erickson é tendencioso que esse adolescente viva uma confusão de papéis, não saber muito bem quem ele é, qual é o seu próprio desejo, o que é que lhe caracteriza. A adolescência para Erickson é esse momento onde você chega, se vê mais adulto e pensa em quem eu voto, na esquerda ou na direita. Qual é a minha religião? Será que eu quero a religião dos meus pais? Qual é a minha tribo? Qual é o meu gueto? Que tipo de música eu gosto? Esse é o momento de você se identificar. É um momento muito importante onde você se estrutura. Eu quero depois, quando voltar às aulas, conversar melhor com vocês sobre isso. Sobre a questão da adolescência, porque vocês vão trabalhar na saúde e se fala muito em suicídio, coisa do tipo, se fala muito em depressão, mas a gente tem que entender também que muito adolescente se suicida, se mutila, e nessa visão de Erickson, e aí eu estou fazendo já uma ampliação da discussão da teoria, tem muito a ver com essa desintegração do eu que me dificulta de integrar com os outros. Porque se eu não estou integrado comigo, como é que eu me integro com as pessoas? Me sinto integrado com as pessoas. E a gente tem que entender que alguém que está nos grupinhos, que está nas festas, que está na balada, que participa, não necessariamente ele está integrado. Ele pode estar tentando se integrar, mas não conseguir. Eu queria indicar para vocês um filme muito bom, muito bom. Assistam até o final, quem for assistir, porque isso dá para entender tudo quando chegar no final do filme. É um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, que fala desse adolescente desintegrado consigo, desintegrado com os outros, que ele consegue ter um pouco de saúde psicológica quando ele se junta com alguns amigos. Só que esses amigos são um pouco mais velhos. Quando esses amigos vão para a faculdade e ele fica, ele se desintegra de novo. Começa a entrar em crise de novo. É... A grande questão da adolescência é você conseguir construir a sua identidade. Conseguir definir quem você é, encontrar sua tribo, os seus grupos. E é claro que nessa idade as principais relações vão ser os amigos do que pai e mãe, né? E para Erickson, se você a força que você leva dessa fase é a fidelidade. É você conseguir ter uma fidelidade não só com os outros, mas mais importante é consigo mesmo. E fidelidade aqui tem a ver com uma noção de eu sou fiel ao que eu sou, ao que eu encontrei, ao que eu descobri, ao que eu construí. Eu sou fiel às minhas escolhas, eu sou fiel aos meus posicionamentos. Ou você é esse adolescente mais fiel, mais autêntico, mais genuíno, ou você é um adolescente mais revoltado, repudia todo mundo e todos, aquele adolescente que é sempre do contra, que reclama de tudo, reclama de todos e que leva isso para a vida adulta, para a velhice. Todo mundo está errado, todo mundo tem problema, né? E quando na verdade o problema está em você. Sair da adolescência é entrar na vida adulta, né? O jovem adulto, 18 anos, 19, 20, que agora vai ter um novo dilema a resolver.
que vai ser: consigo então, já que eu sei quem eu sou, eu consigo me misturar com outros, porque aí eu sei que o que eu sou vai ficar resguardado. Consigo entrar em intimidade com outros ou não? Ou aí eu me isolo em mim mesmo e tenho só relações superficiais. Eric Erickson diz que é o dilema da vida do jovem adulto, né? Que alguns de vocês estão nessa fase. Tem a ver com a questão de escolher parceiros, escolher amigos, escolher a questão para casar, alguém para casar. Porque tem a ver com essa questão de realmente eu sou capaz de entrar numa vida com alguém, ter intimidade profunda com alguém, mas consigo ser eu, consigo me manter, ou eu estou tão fragmentado nessa história toda que toda vez que eu me envolvo com alguém, eu me fragmento no outro, eu não sei quem eu sou, eu só tenho brigas, eu só tenho problemas com isso porque eu me misturo demais. Então, e aí eu termino sendo sozinho. Mesmo quando eu me relaciono, eu sou sozinho, né? O isolamento ou a intimidade é o dilema, é a crise do jovem adulto. As relações vão aumentando, né? Vai ter mais vida, outros amigos, a faculdade, a universidade, relações sexuais, a competição. E para Erickson, o que você ganha dessa fase do jovem adulto é o amor, a capacidade de amar alguém, ou a exclusividade, de querer ser exclusivo para alguém, mas não consegue amar, ou exclusivo para você mesmo, ou viver só, né? Chegamos na fase adulta, que é a crise dos 40, a crise dos 30 e pouco, que é conseguir se perceber alguém que gera, que produz, seja produzir filho, seja produzir trabalho, seja conseguir se inserir no mercado, ou alguém que está estagnado. É muito difícil para alguém que fez 40 anos, ou que está fazendo 40 anos, e se perceber estagnado. Se perceber que não construiu nada, perceber que não tem nenhuma estabilidade. Então, isso gera um sofrimento muito grande. A saída, a saída de quando você consegue, a saída da força, ou seja, quando a força é maior, né? Você consegue desenvolver o cuidado consigo, e o cuidado com os filhos, e o cuidado com o trabalho, o cuidado com aquilo que você gera, o cuidado com aquilo que você produz. Ou se não, se você estiver estagnado, você tende a ser alguém que rejeita o mundo, que rejeita os outros e que culpabiliza os outros também. A rejeição, e vocês percebam que tem uma continuidade no desenvolvimento, né? O repúdio na adolescência e agora a rejeição. E na velhice o desdém, que também tem a ver com o repúdio. Que é a falta de esperança, reclamar de tudo e de todos também. Então a gente percebe que tem uma continuidade aqui na lógica ericksoniana. E o último estágio para Erickson, que é a velhice, que vem com os 60 anos, tem a ver com aquela pessoa que chega à velhice e percebe que está íntegro. É o final, é a resolução de tudo. Eu sei quem eu sou. Eu estou íntegro comigo mesmo, a integridade do eu. Alguém meio que combateu o bom combate e se sente satisfeito com o que fez e com o que viveu e vai viver agora os últimos anos de vida, os 10, 20 últimos anos de vida baseado naquilo que construiu. Ou alguém que se desespera. Desespero no sentido de não esperar mais, de desesperança, de não ter mais o que viver, né? É, o velho que não espera mais, ele tende a então a simplesmente levar a vida com o que foi acontecendo para ele, não constrói mais nada, só espera a morte chegar, digamos assim, né? Essa pessoa já se relaciona com quem teve a oportunidade de se relacionar ao longo da vida, né? Com toda a humanidade que chegou até ela. A força básica da velhice para Erickson é a sabedoria. O velho que você tem até prazer de conversar com ele, porque ele consegue fazer uma leitura de vida mais íntegra por tudo que ele viveu. Ou o desdém. Um velho que reclama de tudo, reclama de todos, não tem essa consideração pela vida, ou espera a morte chegar com muita tristeza, com muita reclamação e afastando todo mundo de si, né? Eu queria falar mais, dar mais exemplos. Eu vou retomar essa aula quando a gente voltar presencialmente. Até porque a gente vai ter que revisar as coisas para as provas. E aí eu quero discutir com vocês. Eu queria que vocês gravassem bem essa tabela.
Certo? Agora eu preciso salvar.